fue la primera válvula que lanzamos en el mercado brasileño con la tecnología de cierre temporizado, que es la misma tecnología que hablamos esta semana en nuestro otro encuentro, que es el sistema de cierre hidromecánico. O sea, quando lembramos de um grifo Prismatic, por exemplo, uma ducha Prismatic, estes produtos nasceram da tecnologia da válvula de descarga. Então, a válvula de descarga possui a mesma tecnologia, só cambia a forma de instalação, a utilização e o tamanho das peças, tá? Então, para conhecermos um pouco das vantagens de uma válvula de descarga do col, é um produto que entrega espaço, conforto e beleza. É um produto que, quando instalado, se ganha espaço e se pode colocar qualquer acabado para combinar e deixar o banho de nosso cliente mais harmonioso. É um produto que permite uma regulagem de caudal, ideal para a bacia sanitária, y que evita los desperdicios de agua, además de utilizar los acabados de doble accionamiento, que son los acabados con la tecnología salvaguarda, que permite ahí un ahorro de hasta 50% de accionamiento en la descarga, en la válvula de descarga. Es un producto perfecto para los baños públicos y también corporativos, porque además de se quedar empotrado en la pared, entregando una seguridad mayor contra los vandalismos, tenemos también los acabados indicados para los sitios públicos, que es la línea alta seguridad, que es nuestro acabado hecho 100% en latón, con tornillos de fijación empotrados en la tapa, para evitar que a pessoa consiga soltar e roubar, né, soltar a peça da parede. Trata-se de um sistema, então, empotrado na parede, com uma limpeza mais sencilla e de maior qualidade. O mantenimento é muito sencillo. Para hacer el mantenimiento de cualquier válvula de docol, sea la válvula para baja presión 1,5 o para alta presión 1,25, no es necesario romper la pared, solo cambiar el cartucho interno. Entonces, se saca este acabado, mira la válvula de descarga, desarma el producto y cambia solo la pieza que está rota, que puede ser el pistón, la canastilla, el retenedor bilabial, la tapa, el resorte. Entonces, hay una variedad bastante grande, así como en los grifos Prismatic, de repuesto solo para un tipo de válvula, porque independiente del acabado, la válvula es la misma, no se cambia la parte de la base. Este que es un diferencial de Docol, señores, porque nuestro producto permite la intercambiabilidad. Por ejemplo, se você possui uma válvula de descarga do col há 40 anos, 30 anos, 20 anos em la pared e le gusta substituir o acabado por um acabado mais moderno, com um acabado de doble accionamento, solo cambiando a parte externa, a tapa, se é possível fazer isto. Ou seja, não necessita alterar ou cambiar ou substituir a base ou o cartucho de la base. La base é única desde o nascimento do produto. De verdade, quando lançamos a primeira válvula de descarga em 1976, era um produto hecho 100% em latão com as gomas, ou melhor, a parte de vedação hecha em cuero. Em 1984, lançamos a válvula atual, que é esta válvula aqui, que está hasta hoy en el mercado, hecha su cuerpo en latón de altísima calidad, que es una liga de cobre con zinc, y la parte interna toda en plástico de ingeniería, que es un plástico altamente resistente a presión, y las gomas, toda la parte de goma de vedación hecha en anillos nitrílicos, que es un tipo de anillo alto lubricante, o sea, en los productos de Docol, cualquiera que tenga los anillos nitrílicos
no indicamos que se utilice cualquier tipo de lubricante, porque la propia agua es la pieza que lubrica nuestro producto. Si quieres usar algo, la única cosa que indicamos para lubricar cualquier goma de alcohol es jabón de agua, líquido. Con un poco de agua se hace una mezcla y puede pasar en los anillos, lubricando la pieza para facilitar el encaje del cartucho. Fuera esto, no indicamos nada, hasta porque la utilización de productos químicos o productos lubricantes puede dañar, puede resecar los anillos y disminuir el tiempo de vida de los productos. ¿Ah? Entonces, es una dica que pasamos acá para ustedes para proporcionar una durabilidad mayor. E acordo que a válvula de descarga do COL, por possuir o sistema hidromecânico, que é um sistema de cierre temporizado, sem golpe de ariete, é um produto que pode suportar hasta 1 millón de ciclos. É um produto de altíssima resistência, de bajo mantenimento, e como comentei, pode colocar qualquer tapa, qualquer acabado que vá servir, entregando beleza, entregando harmonia e facilidade de mantenimento. Quais são, senhores e senhoritas, os modelos de bases que temos, de base de válvula de descarga? A válvula de 1,5, que é para baja pressão, e a válvula de 1,25, que é para alta pressão. Tá? Então, a primeira coisa importante antes de instalar uma válvula de descarga é identificar a pressão onde o produto será instalado e depois fazer a instalação correta. Sobre a instalação da válvula de descarga, senhores e senhoritas, depois eu vou mostrar a parte de instalação mais detalhada para vocês, pero necessitamos sempre entender que a tuberia que alimenta a válvula de descarga de 1,5 necessita ser a tuberia de 50 milímetros. E a tuberia que alimenta a parte superior da válvula de 1,25 não pode ser menor que 40 milímetros. Ou seja, para a válvula de baja pressão, 50 milímetros, a tuberia que está vindo do tanque superior hasta chegar em la válvula de descarga. E para a válvula de 1,25, 40 milímetros. Por que não indicamos uma tuberia menor? Porque se instala uma tuberia menor, independente da base, e depois coloca aí um adaptador para encaixar, para servir em el produto, o caudal que está chegando na válvula de descarga é de la tuberia menor. Ou seja, às vezes a pessoa pode comentar com você que, mira, a válvula o registro da válvula de descarga está todo aberto e tenho que quedar segurando o produto para fazer a limpeza da bacia sanitária. Por quê? Porque pode ser que a tuberia que está alimentando a válvula é uma tuberia menor. Então, o caudal que chega ao produto é inferior do necessário pela válvula de descarga. Então, esta informação da tuberia que alimenta a água superior de nosso produto é importantíssima para que tenhas aí o princípio de funcionamento perfeito e ideal para qualquer válvula de descarga do COL, seja de 1,5 ou de 1,25. A tuberia que sigue para abaixo, que é a tuberia de rodilha azul, que depois vai instalar aí um tubo cromado de ligação, é padrão para os dois modelos de base. O que diferencia é a alimentação superior. Perfeito? Depois eu vou detalhar um pouco mais essa informação sobre a instalação, que é importantíssimo para que não tenhas dificuldade, para que não tenhas um baixo desempenho do produto por erro em la instalação. Aqui mostramos para vocês como funciona, então, uma válvula de descarga. Como comentei com os senhores e as senhoritas, é um sistema hidromecânico, onde há duas forças trabalhando para cerrar nosso produto, porque o acionamento é manual, o cierre é automático.
con el propio paso del agua. El tiempo de cierre de una válvula de descarga no puede ser menor que 4 y no puede ser mayor que 10 segundos. Los productos de Docol salen listos de fábrica para cerrar en aproximadamente 6 hasta 8 segundos, que puede variar un poco debido a la presión donde va a estar instalado. El cierre es con el sentido del agua y, además de esto, la válvula de descarga posee algo que cuando lanzamos en la década de 70 fue una innovación en los sistemas de descarga en la construcción brasileña. ¿Por qué, señores? Porque nuestra válvula nació con un registro integrado dentro de ella, que es una válvula integrada que permite el cierre del paso del agua directamente en el producto para cuando necesario hacer el mantenimiento. O sea, hay lugares, o hasta hoy, aqui em Brasil mesmo, há lugares onde as pessoas instalam dentro do banho, em la tuberia de la válvula de descarga, logo arriba de la válvula, uma chave de compuerta, uma chave de passo general de água. ¿Por quê? Porque antigamente, para hacer mantenimento de uma válvula de descarga do colo, era necessário cerrar a válvula general de água de 1,5 ou de 1,25 para poder desarmar a válvula de descarga. Pero quando nosso produto nasceu em 1976, a válvula já chegou em el mercado com um registro dentro de ella. Ou seja, desde aquela época, não é necessário instalar dentro do banho, mas um registro. ¿Por quê? Porque a válvula já possui um, que facilita o mantenimento, porque cerra todo o passo de água para cambiar o cartucho, sem ser necessário cerrar a válvula general de alimentação da casa, da residência, por exemplo, do sítio público, e também te permite, através de esta chave, que para a válvula de 1,5 é uma chave plástica, tá? E para a válvula de 1,25 é uma chave metálica. Esta chave se chama chave del registro integrado, tá? Que carinhosamente chamamos acá de mariposa, tá? A chave del registro integrado se gira para o lado esquerdo, abre mais o passo de água. Se gira para o lado direito, cierra mais o passo de água. Então, además de permitir o cierre total do passo de água para mantenimento, você pode regular o caudal conforme a necessidade da bacia sanitária. ¿Ah? Se há uma bacia com maior volume, se abre mais o passo de água antes de colocar el acabado, tá? Se possui uma bacia sanitária de menor volume de água, cierra um pouco mais o passo de água, tá? Então, esta é uma característica muito importante do Docol, e para mostrar para vocês como funciona em la prática, eu tenho acá um vídeo que eu hice aqui em nosso centro administrativo, donde algumas pessoas me questionavam sobre fazer a regulagem do caudal da bacia sanitária para nossas bacias, tá? E aqui eu gravei internamente o vídeo e quero compartilhar com vocês, para que vejam, para que compreendam como é fácil fazer o mantenimento de uma regulagem de uma válvula do colo. Deixa-me só abrir acá a outra tela. Aqui está. Então, senhores, o vídeo está sem som, só para que possam verificar. Então, verifica que eu saquei o acabado e pressionei a válvula de descarga. Mira a quantidade que está saliendo de água para fora, tá? Cerrando para o lado direito, diminui o passo de água, pero ainda, todavia, há água saliendo. Então, cierra um pouco mais, hasta encontrar a quantidade ideal de água para a bacia sanitária.
mira, tengo una cantidad ideal, un producto de total higiene, de total praticidad y una válvula y una vacía sanitaria sin goteos o sin respingos de agua para afuera. ¿Ah? Entonces, esta es una de las ventajas que la válvula de descarga permite para todos los clientes. Que es posible hacer la regulaje del caudal independiente de la vacía que el cliente posee. Puede abrir más, como puede cerrar más. Y puede cerrar todo cuando necesario hacer el mantenimiento. Y esto usted puede hacer en la válvula de 1,5 como en la válvula de 1,25. ¿Perfecto? Déjame cerrar aquí. Volvemos para la presentación. Entonces, estas ventajas de la válvula de descarga, do qual é importantíssima que conozcan, e outra informação também bastante importante. Todas as válvulas de Docol, assim como todos os demais produtos, saem de fábrica testeados. A válvula de descarga, nós testamos com aire para verificar o corpo da válvula, se não possui algum goteo de aire que futuramente vai ocasionar uma infiltração de água. E depois que armamos a peça por completo, testeamos com água, tá? Como não existe a necessidade de secar, sacar toda a água do produto, nós cerramos o registro da válvula e enviamos para você com o registro integrado cerrado. Depois que você instala a válvula de descarga em la tuberia ou 50 ou 40 milímetros, depois que abre a válvula de compuerta, a válvula general, é também necessário que abra o passo de água da válvula de descarga, através da mariposa, que pode ser a mariposa branca ou a mariposa em metal. Girando para o lado esquerdo, para abrir o passo de água e também regular a quantidade ideal para o WO, para a bacia de seu cliente. ¿Ok? Então, necessitamos sempre ter essa informação, porque hasta hoje, depois de mais de 40 anos, há pessoas que quando instalam a válvula de descarga na parede, abrem a válvula general e se olvidam de abrir a válvula de descarga. E com isso, quando o cliente vai acionar o produto, não sai água. Tá? Pero não é problema, é só abrir a válvula e utilizar o produto. Acá eu mostro as informações que comentei hasta agora, em el detalhe, um vídeo, uma animação que mostra como o produto abre e cierra. Então, mira com o próprio passo da água que llena este vaso branco aqui, que é nosso registro, empurrando o pistão para frente e cerrando todo o passo de água, garantizando aí que se há água chegando em la válvula de descarga, o produto vai cerrar. O segredo do bom funcionamento de nossa válvula é a água. E aqui, como se faz o cierre do registro integrado, haciendo com que toda a água se quede por arriba e com isso você pode desarmar todo o produto, cambiar a canastilla, as gomas, o pistão, o eje, a tapa, o retenedor bilabial, sem contato com a água e sem maiores dificuldades, porque necessita subir em la casa, cerrar o passo general, necessita cerrar toda a tuberia do sítio público, por exemplo. A válvula facilita esse mantenimento. Tá? Sobre a instalação, senhores, aqui, então, comentei anteriormente que os cuidados, onde está? A tuberia que está vindo do tanque superior, tá? Não indicamos que se instale uma válvula de descarga direto de la calle de la rua, direto de la calle, del água de la calle, tá? É necessário que tenhas um reservatório, para que tenhas sempre uma pressão correta para a utilização.
Porque se está, por exemplo, de um ramal hidráulico que pode variar a pressão durante o dia, como direto da calle, em el certo período do dia, aciona a válvula de descarga e está funcionando perfeitamente. Pero em outro momento, quando aciona, não tem água, ou sale pouca água, sale muita água. Por isso é importante que sempre tenhas, para instalação de uma válvula de descarga, um reservatório superior, tá? Aí você vai barrar com uma tuberia, que para a válvula de 1,5, 50 milímetros, e 1,25, 40 milímetros, e depois com a tuberia de rodilha azul para fazer a conexão com o W. Esta conexão pode ser superior ou posterior. Tá? Isto não importa por onde vai entrar o água. Lo necessário é que tenha uma instalação hidráulica de alimentação perfeita. E qual é a distância do piso hasta a válvula de descarga indicada? Há uma distância indicada que pode ser que é de 1,10 metro del piso hasta a válvula de descarga. Pero vai depender também do acabado que você vai instalar. Por exemplo, sempre precisamos entender que o centro do acionamento não necessariamente é a válvula de descarga. Por exemplo, se a pessoa possui um acabado como este, que é um acabado para acessibilidade, onde está o ponto do acionamento? Em la palanca. Então, você vai construir aí um banho público para acessibilidade, desde a parte bruta até o acabado. A válvula de descarga terá que quedar um pouco mais arriba de 1,10 metro, porque 1,10 metro é a palanca que vai quedar. Todos os demais, 1,10 metro, por quê? O acionamento está em el centro do produto, seja em la linha clássica, seja em la linha sensor, el acabado antivandálico, em la linha Luxus, ou seja em los acabados salvados, que são os acabados com doble acionamento. Tá? A diferença está em la válvula Benefit, e para os descapacitados. E se vas aí construir um banho para niños, deixa um pouco mais abaixo, não há problema, tá? Não é uma exigência, é uma indicação de uma altura ideal para que qualquer pessoa pueda acionar com total tranquilidade. Esse ponto que tu comentas, Elo, sobre el acabado benefit, é um ponto interessante. Eu incluso no tenía esta información aquí. Sim. Es buenísimo para considerar en los proyectos, ¿sí? Sí, hay algunos banhos, por ejemplo, Flávio, que passam por uma reforma, né? E a pessoa já possui uma válvula instalada e agora vai colocar um acabado benefit. E o que pode ocorrer é o seguinte: quando abre a tapa da bacia, se golpea, encosta em la palanca. Tá? Ou há muitos lugares que acabam sacando a tapa e deixando a bacia sem a tapa para que não tenha esse problema. Ou esses dias eu estava frequentando uma tenda aqui em Joinville e mirei, fui utilizar o banho e havia um adesivo, uma informação colada, sellada na parede que dizia assim: era este acabado. Após o acionamento da válvula, levantar a palanca e cerrar a tampa, e cerrar a tapa da bacia. Bem, não é necessário. Pero penso que esse é um produto que foi reformado, um banho reformado para essa necessidade, por isso se quedou este problema. Tá? Só estas la informação, la atenção que é importante ter. Tá bem? Ok, gracias. De nada. Ahora me gustaría, señores y señoritas, entonces, hablar, ¿né? Y demostrar para ustedes a través de nuestra cámara de detalles la parte de mantenimiento de la válvula de Docol y también ya voy
mostrar como a diferença de um acabado antivandálico para vocês, porque os demais é tranquilo. O cuidado está em uma tapa antivandálica, e em la tapa de WC, doble accionamento, perdão, que é muito simples, muito sencillo de instalar, mas muitas pessoas acabam cometendo erro porque pensa porque às vezes porque não mira o manual, porque está todo em el descritivo do produto, e é um produto muito simples, tá? E depois eu vou mostrar aqui para vocês. Então, déjame só cambiar aqui a câmera para que puedan mirar mais cerquita. Déjame destacar para todos. Bueno, aí está. Então, mira, acá eu tenho as duas bases de válvula de descarga. Esta mais chica é a válvula de 1/4 para alta pressão. Aqui está ella. La mariposa o la llave del registro integrado hecho en metal, el tornillo de ajuste del acabado, aquí las orejas de fijación de los acabados de las tapas, ¿tá? Esta es la tuerca que va a ser la fijación de la tubería que alimenta el agua para el inodoro, para la vacía sanitaria. E se há dúvida, se você possui uma válvula de 1,5 ou uma válvula de 1/4, a informação do produto está aqui na tapa. Tá? Então, se você mira aqui na tapa, está escrito a informação. Por exemplo, esta é uma válvula do COL, 484 é o modelo da válvula, que é a mais atual, que foi lançada em mês de abril de 84. E é uma válvula AP, alta pressão, de 1/4, tá? Aqui está a informação da válvula que possui dentro de seu aparelho. Igualito para a válvula de 1,5, tá? Só que a mariposa é hecha em plástico de engenharia, o tornillo. Aqui temos todas as informações, se é uma válvula de 1,5, por exemplo. Aqui, as orejas de fijação de las tapas. Quando giro a mariposa, giro o vaso branco dentro da válvula, que é nosso registro, que me permite regular para mais ou para menos o passo de água e também cerrar todo para mantenimento. E, además de esto, percebam que há em el corpo da válvula uma seta. Esta seta identifica o sentido do flujo del agua. Entonces, siempre para abajo, porque si agua viene de arriba, se va a pasar para abajo para hacer la limpieza. Entonces, esta seta no puede ser instalada invertida, porque tendrás ahí problema en el funcionamiento. ¿Okay? Luiz, uma pergunta. Então, se eu tenho instalado este produto, eu saquei o acabado e eu pude identificar que a llave aí é em material plástico branco, então já sei que é um produto para baixa pressão. Perfecto, así es. E se é metálico, é para alta pressão. Sempre para assim. alta presión. Buena dica. Perfecto. ¿Ah? Para hacer el mantenimiento, entonces, primera cosa que debemos cuidar, cerrar el paso de agua directo en la válvula de descarga. ¿Tá? Entonces, yo voy a sacar la tapa, la mariposa, aquí hay una seta también, muy discreta, pero es una seta que identifica para dónde giro la llave para hacer el cierre. Entonces, esta válvula, eu vou cerrar toda para o lado direito, porque eu quero cerrar o passo de água. Mira esta parte branca aí dentro, que é nosso registro integrado, que viene todo para frente. Ó. Chegando ao fundo, não consegue mais girar, pressiona a válvula de descarga. Se não saiu água, agora pode começar a desarmar o produto.
de la seguinte manera. Primero, vamos a sacar el tornillo. Que después va a regular la distancia del acabado. Después, para sacar la mariposa, como hay el resorte atrás de ella, pedimos acá un cuidado especial para que no solte del eje y no machuque la persona. Entonces, con los dedos, empuja para atrás, para el fondo y desloca para el lado. Vamos a hacer novamente, ó. Empurra para trás e desloca para o lado. ¿Por quê? La mariposa posee dos orifícios. El orifício mais redondo sirve como paso por el eje. E el orifício mais quadrado se queda fijado em el eje, que você la punta cuadrada. Después, yo necesito sacar la tapa. Y con esta llave aquí, que es una llave hecha por Docol, que abre cualquier válvula nuestra, sea la válvula de 1,5 o de 1,25, yo voy a sacar la tapa. Estes orifícios acá sirven para que pueda colocar un destornillador para hacer una palanca y tener más fuerza. Aquí, como la válvula ya estaba destravada, no es necesario. Entonces, yo voy a sacar la tapa. Aquí está la tapa de la válvula de descarga, con las informaciones que comenté, si es una válvula de 1,5 o de 1,25. Mira, hay un anillo acá. Y dentro de la tapa tenemos una pieza que consigo sacar con este lado de la llave, que llamamos de nipple. Y abajo de él hay una goma negra, que es nuestro retenedor bilabial. ¿Por qué, señores y señoritas, retenedor bilabial? Esta pieza, un lado es liso y el otro lado posee como si fuesen dos labios, ¿tá? Una repartición que se abre cuando el agua llega en la tapa. Entonces, este anillo, que llamamos de retenedor bilabial, es la pieza fundamental que evita goteos de agua por el eje y, consecuentemente, por la pared. Si alguien comenta con usted, Paulina, por ejemplo, yo tengo acá una válvula que toda vez que presiono la tapa, se golpea agua por la pared. ¿Cuál es la pieza que está rota? El retenedor bilabial. Y usted puede cambiar solo él. No es necesario cambiar todo el reparo, todo el repuesto. Por ejemplo, tenemos aquí, ó, kit, retenedor bilabial para la válvula de 1,5 o para la válvula de 1,25. Enviamos junto el nipple blanco, el retenedor y un feltro. Esta pieza acá sirve en la válvula antigua, la válvula de 1976. Como la tapa era un poco más larga, entonces esta pieza ia instalada entre los dos para servir como un calzo para las piezas. Pero en la válvula de 84 no es necesario. Solo va a utilizar estes dos aquí, el retenedor y el nipple, tá? Para sacar, senhores, todo o cartucho de dentro da válvula de descarga, mira que interessante. Com a própria mariposa, encarro em el punto del eje sem girar. Não puedo girar, porque se eu giro a pieza, abro o passo de água. Então, só encarro em el punto del eje e saco toda a pieza de dentro. E aqui está la canastilla, el pistón y el eje. Y la válvula de descarga con el registro integrado perfectamente cerrado.
Señores y señoritas, todo y cualquier defecto con el tiempo de cierre, como comenté con ustedes en nuestro encuentro anterior, pistón. Puede cambiar solo el pistón, como tengo acá, ó, kit pistón, o de la válvula de 1,5 o la válvula de 1,25. O si quieras, puede cambiar el cartucho completo, ¿tá? En el cartucho completo, ¿qué enviamos? Enviamos una canastilla nueva, un retenedor nuevo, un nipple nuevo y el pistón nuevo en el eje ya armado, listo para instalación. La mayoría de los kits de repuesto sustituidos en la válvula de descarga, cuando se trata de la parte interna, como por ejemplo, problema en el tiempo de cierre, o muy corto o muy largo, válvula de descarga se quedó abierta, disparada abierta, pistón, produto está apresentando goteos constantes en la bacia sanitaria, en el W, la goma, los anillos de vedación. Aí se cambia o cartucho completo, ou de la válvula de 1,5 ou la válvula de 1,25. Agora, se o problema está solo em el goteo por la tapa, por la pared, retenedor bilabial. Se torna um mantenimento com um custo mais reduzido e de mais fácil e ágil mantenimento. ¿Tá bem? E temos também outros kits de repuesto, como por exemplo, solo la canastilla. Tengo acá solo las gomas, los anillos. Y fuera todos los otros repuestos. Son más de 12 repuestos de mantenimiento solo para la válvula de descarga. Esses que estoy comentando con ustedes, kit pistón, que es golpe de ariete, que es cierre muy largo, muy corto, que es producto disparado abierto o cerrado, el pistón. Tá? O retenedor. Si quieres desarmar el pistón, tá? Solo saca este anillo de latón, tá? Que prende el pistón en el eje. Y aquí tendrás el pistón separado del eje. Mira, señores y señoritas, que en el eje tenemos 3 piezas. Un anillo de metal, un anillo plástico y una goma de vedación, un anillo nitrílico. Estes 3 produtos, estes 3 componentes necesitan se quedar acá. Principalmente la goma negra, que es la goma que va a hacer la vedación del pistón para evitar que el producto se quede abierto. Se a válvula às vezes disparou aberta, pressionou a válvula e não cierra mais, se quedou aberta, pode ser que esta goma se soltou ou se rompeu de cá. Tá? Então, sempre é importante mirar o eje. Eu vou parar bem aqui para que consigam verificar. Ademais do pistão. Tá? Para armar, senhores, igualito los productos Prismatic. Hay una secuencia que empieza por el eje y el pistón, ¿tá? Entonces, yo voy a colocar el pistón de esta forma, ó. Esta parte aquí, con estas ranuras para arriba, dentro del eje, ¿tá? De esta forma aquí. No puedo colocar así, porque senão el producto no va a cerrar. Entonces, el pistón necesita cubrir estes 3 componentes aquí. Después, prendo el pistón en el eje con el anillo metálico. Hecho esto, yo voy a colocar acá la canastilla, de esta forma, la goma para abajo, la tapa de la válvula de descarga. Después, el retenedor bilabial,
com a parte que possui os lábios sempre para dentro da tapa, desta forma, ó. Aqui estão os lábios, então para dentro da tapa. Se coloco invertido, tendrás goteo por la pared, porque aí o produto se perde a função, que é evitar o goteo. Depois, instalo el nipple, cierro en la tapa. Aqui não é necessário apertar demasiado, só hasta chegar ao fundo. Com o cartucho todo em minhas manos, eu vou colocar dentro da válvula de descarga e cerrar com a chave, hasta apertar bem. Aqui é necessário que se aperte bem para que não se quede uma folga entre a tapa e o corpo para não ter goteos. Por último, eu vou colocar o resorte, a mariposa, que tendrás que quedar fijada em el eje desta maneira acá. E por último, el tornillo, que eu vou regular depois a altura, a distância, conforme o acabado que eu vou instalar. Todos os acabados de Ducol saem de fábrica com uma plantilha de regulagem de altura, tá? Em el próprio acabado. Aí você regula a altura do tornillo, abre o passo de água, regulando a quantidade necessária para a bacia, para o W de seu cliente, tá? Se queres mais ou se queres menos. La mariposa sempre na posição horizontal e aperta a tuerca metálica bem apertada com uma chave hasta la mariposa, porque é esta tuerca que vai evitar que a mariposa se suelte del eje e se queda pressionando o acabado contra, e com isso dañando a peça. Então, senhores e senhoritas, esta é a manutenção, o mantenimento de uma válvula de descarga Ducol. Tá? Estão comigo todos? Um silêncio tão grande. Estão aí? Alguma pergunta? ¿Está todo bien? Todo bien, todo bien. Sí, todo bien, gracias. Voy a pegar aquí la cámara. Entonces, para ustedes. Mira, senhores, Ignacio, Beatriz. Ó, este é um acabado de doble acionamento, é a linha Salvágua, a linha clássica Salvágua. Este produto nós enviamos com um patente, que é um limitador. Uma peça com um sello dupla face, que você vai colar em la pared, em frente à válvula de descarga, em el lado esquerdo do produto, desta forma. E qual é a função deste produto? Quando aperta o acabado do lado esquerdo, que é uma gota, que é meio volume de água, esta tecla, essa peça aqui vai servir como um limitador. Já a tecla de acionamento total se aciona até o fundo da válvula de descarga. Então, vocês miram que é interessante. A função deste produto aqui é evitar que quando aciona a tecla de uma gota, a válvula seja acionada hasta el fundo, proporcionando solo metade da descarga. E com isso, 50% de economia. Tá? Então, é desta forma que nosso produto consegue regular, economizar, ahorrar hasta 50% em la descarga, de uma forma muito sencilla, só instalando sobre o produto. Tá? Então, se você tem um acabado simples ou um acabado mais antigo e queres cambiar por este, só substituir por la nova versão. E este aqui é a tapa antivandálica. A tapa antivandálica necessita de um cuidado um pouco especial
¿Por qué? Este es un producto que, por ser indicado para los sitios públicos, es de hecho 100% en metal, en latón, y los tornillos de fijación no se puede quedar para afuera, ¿correcto? Entonces, ¿dónde está el diferencial de este producto? Los tornillos que fijan la tapa en la válvula están dentro de la tapa, bem aqui, ó. E eu vou mostrar para vocês. Então, com esta chave que enviamos junto com o produto, déjame sacar primeiro e já mostro para todos. E, senhores, como encontramos produto instalado de la forma errada? Tá? Por quê? Só por não mirar o manual do produto. Tá? Por quê? Este acabado acompanha uma flange, que é um suporte metálico, e 4 tornillos. 2 tornillos mais largos e 2 tornillos mais curtos. O tornillo mais largo vai fijar esta peça metálica em las orejas de la válvula de descarga, de la seguinte forma, tá? Hasta el fundo, desta maneira aqui, tá? Imagina que está fijado em la válvula, que está em la pared. Depois, este tornillo mais curto, eu vou fijar antes de colocar el acabado en la parte lateral de la tapa. No se puede, yo voy solo fijar aquí con cuidado, porque este tornillo no se puede ultrapasar la pared de dentro, la parte de dentro, ¿tá? Hecho eso, yo voy a colocar el acabado sobre él. Eu vou fazer desta forma para facilitar. E com este tornillo, com esta chave, através de este orifício, eu vou apertar e fijar o produto da seguinte maneira. Haciendo esto, senhores, para sacar este acabado, é muito difícil. Então, mira que interessante. Se tento sacar a tecla, o acabado, a não ser que a pessoa possua uma chave perfeitamente da mesma medida, mas é muito difícil isso ocorrer, tá? Então, é uma linha de acabado mais segura para os atos de vandalismo e entrega maior durabilidade. Además de la válvula de ser un producto altamente resistente para los sitios públicos, este acabado proporciona una vida a la pieza mayor, ¿tá? Do que todos los demás. Entonces, va a depender de más del lugar donde va a instalar un acabado, sea de doble accionamiento, sea antivandálico, para los discapacitados, como por ejemplo la línea para accesibilidad. ¿Bien? Es uno de los acabados que más se vende para Hygolith, el modelo antivandálico. Ah, el modelo antivandálico, perfecto. La línea Benefit, que es esta línea acá, que posee esta palanca, é um acabamento antivandálico, pero com uma palanca posicionada sobre ele. É o mesmo produto. É a mesma peça, solo com a palanca para... Solo com a palanca. Assim é. Então, é isso, senhores, senhoritas. Flávio, alguma pergunta mais? Me gustaría saber de ustedes ahí de Hygolith si tiene algún otro producto que necesito mirar en el detalle para aprovechar el momento aquí con Eloísa. No sé, ojalá los nuevos productos para cocina que ingresaron en el portafolio, como la línea Docol Ozono, la línea Docol Vitalis. Yo pienso que estos son productos que sí
si no sepamos todas las ventajas, nos queda más fácil ofrecer a los clientes cuando conocemos en el detalle los productos. ¿Qué les parece? ¿Podemos avanzar con Docol Ozono, Docol Vitalis? ¿Algunas características especiales ahí? Sí, si nos haces favor, pues para que igual sepan ese producto y empiecen más a vender lo que lo tenemos aquí parado en el almacén, por favor. Ok, podemos entonces, Eloise, hablar un poco de Docol Vitalis, Docol Ozono, las principales ventajas de este producto, la parte de instalación, a veces tiene alguna duda. Yo voy a abrir acá la página de nuestro sitio donde hay este producto y déjame también buscar una información aquí, que después muestro la parte de instalación de la pieza. ¿Ah? Entonces, señores, cuando accesa nuestro sitio público, acá posee los productos de Docol para los baños, para cocina, corporativo, válvulas en general. Dentro de cocina tenemos esta línea, que es la línea Docol Ozônio y también Docol Vitalis, que son productos... Opa, no está aquí. Déjame ver aquí. Docol Vitalis. Eu vou volver entonces para la página en portugués. ¿Ah? Yo pienso que están actualizando las informaciones en la página en Tá. español e inglés. Uhum. Tá, então, em la página de Docol, quando procurei por Docol Vitalis, Docol Vitalis é um produto, é um monomando. Temos, de verdade, três opções. Temos o monomando, a água caliente fria. Temos solo o grifo, solo água fria, que possui o mesmo desenho, pero a diferença é que a palanca do lado direito não é monomando, é solo um quarto de volta para água fria. E temos também esta opção acá, que é só o pico purificador del agua. Se a pessoa já possui um grifo e le gostaria de instalar um purificador, esta é uma solução, tá? Este produto aqui possui a principal característica, o refil, que é uma peça que enviamos, déjame abrir aí na apresentação, que enviamos junto com o produto e que garantiza a purificação da água 100%. Então, todo e qualquer basura, arena, bactéria e também a alta concentração de cloro é retirada da água, entregando para a pessoa uma água pura. É um produto comprovado em el Brasil por Inmetro, que é o órgão que certifica a qualidade do produto e foi considerado o único produto dentro, né, de los demás competências que temos acá, quando falamos de grifo com purificador, que possui eficiência máxima em redução de cloro, partículas e também bactérias. E o segredo de nosso produto é esta peça acá, tá? Que acompanha o selo de classificação de Inmetro. Então, esta informação aqui é muitíssimo importante. Com eficiência bacteriológica. Se possui esta informação, é um purificador. Tá? Porque qual é a diferença? Há muitíssimos filtros de água em el mercado. Pero a diferença de um filtro para um purificador é que um filtro não elimina bactérias. E um purificador, sim. Tá? Por isso que o produto de Docol é único em el mercado brasileiro, dentro das competências que temos acá, que elimina as bactérias. Además de reduzir mais de 75% do cloro, e é considerado classificação máxima, possui a maior pontuação quando falamos de retenção de partículas, ou seja, é o melhor produto para água de qualidade. Este
Este componente, que é este elemento purificador, você vai cambiar a cada 6 meses, então a cada 6 meses de uso. E onde ele está instalado? Abaixo da bancada, abaixo da mesada, só abrir a porta e com um quarto de volta se saca o antigo e instala o novo. Não é necessário chamar alguém para fazer o serviço, não é necessário cerrar o passo geral de água, porque todo o mantenimento, todo o câmbio do refil purificador que é feito a cada 6 meses, se faz só destacando a peça com um quarto de volta e instalando o novo. Quando abre a palanca lateral, tendrás el agua normal para uso en el día a día, que puede ser monomando o solo fría, grifo. Y cuando aperta el botón lateral, acciona el pico de abajo, por donde va a salir agua purificada. Y el agua solo en temperatura ambiente, o sea, no va a salir agua caliente, ¿tá? Ahí solo agua fría. Puntos importantíssimos para instalação. Para este produto funcionar, incluso enviamos completo com tudo o que é necessário para instalação, como o cartucho purificador, este contador de tempo que mostra através de um golpeo rojo em la peça a cada 6 meses, quando está em la hora del cambio del cartucho, los tornillos, las tuercas, el produto, los flexibles. Este produto, para funcionar, necessita por lo menos 7.11 PSI de pressão, ou seja, por lo menos 5 metros de coluna d'água, 0.5 quilos de pressão ou 7 PSI. Menos que isso, tendrás problema. Por isso, é um produto que necessita de uma pressão maior para funcionamento, que penso que vocês tendrão aí, tá? Los picos son independentes, son 360. Si una persona, por ejemplo, está utilizando el agua normal para cocinar y otra persona le gustaría llenar un vaso de agua, puede utilizar los dos al mismo tiempo, solo uno como otro. Entonces, es un producto, señores y señoritas, que a mí me gusta muchísimo por la calidad, por la facilidad de uso, por la facilidad de instalación y cambio del repuesto cuando necesario, y principalmente por la eficiencia de la calidad del agua. No hay producto dentro del segmento que tengas, né, no hay competencia para esse produto dentro del segmento de grifos sanitarios. Tá? E además de Docol Vitalis, temos também o grifo Docol Ozônio. Tá? O Docol Ozônio possui um desenho muito parecido com nossa Docol Vitalis, pero a diferença é que não há o pico na parte superior. Por quê? Este produto, quando lançamos, ele nasceu com a característica de entregar asepsia, higiene, e no consumo de água, tá? Para beber água, purificador. Para asepsia, Docol Ozônio. Então, é um monomando, solamente na versão monomando. Quando abre a palanca, tendrás água normal saliendo por el pico para lavar uma louça, para cocinar. E quando necessitas de água ozonizada, para eliminar bactérias, agrotóxicos e odores, aperta o botão. Através de um simples toque, uma peça que é um generador, eu vou passar aqui e vamos direto para este vídeo. Tá? Através de um simples toque em el produto, você tendrá a ativação do ozônio através de um generador de ozônio elétrico que está instalado abaixo da mesada. Que este produto vai ser? O produto vai puxar para dentro o oxigênio e transformar em ozônio. Então, a molécula de O2 é quebrada, é rompida e se transforma em O3, mesclando com a água que está saindo. Então, em 30 segundos, de uma forma muito sencilla, só apertando o botão,
Em 30 segundos, entregamos para você 0 bactérias, menos de 75% de los defensivos agrícolas, como os agrotóxicos, e 0 odores. Ou seja, mais saúde, mais tranquilidade, mais segurança para dentro de nossas casas. E que é o ozônio? Então, o ozônio é um ar criado na atmosfera, é 100 vezes mais solúvel em água que o cloro, possui altíssimo poder oxidante, não deixa vestícios, e a matéria-prima do ozônio é o aire que respiramos, ou seja, não causa, não produz efeitos colaterais. É um produto totalmente seguro, indicado para limpiar objetos infantis, juguetes, frutas e verduras, eliminar odores, lavar esponjas e paños para sacar o mal olor, utensílios de madeira, recipientes plásticos, limpar pisos para eliminar os resíduos químicos, limpiar plantas para deixar mais vivas e bonitas, lavar as mascotas, lesiones. Então, para pessoas que possuem uma cicatrização mais difícil, aumenta muito o processo de cicatrização, né? Porque é um produto com alto poder oxidante, então a cicatrização se torna mais rápida e melhor. E também perfeito para a conservação de verduras, porque permite que o produto, como as ensaladas, tenham um tempo de consumo bueno maior do que quando se compra e lava de la forma normal, tá? E o segredo do produto, senhores e senhoritas, é esta peça, um generador bivolt, tá? De energia universal, chico, não é grande, é chico, que vai quedar instalado abaixo da mesa, conectado e enchufado, tá? É um produto elétrico. Lo que necessita 5 metros de coluna d'água ou 7 PSI, por lo mínimo, assim como o purificador Vitalis. Abriu a palanca, tendrás água normal. Apertou o botão, água ozonizada. E como eu posso identificar que este produto está funcionando? Acá, em el grifo e também abaixo, há uma luz de color verde. Esta luz de color verde, quando acesa, quando ligada, é sinal de que está enviando ozônio para o grifo, tá? Quando que eu vou cambiar este generador? Este generador não é um filtro, por exemplo, que necessita ser cambiado a cada 6 meses ou a cada um ano. É um produto elétrico, só vai cambiar quando queimar. Estragou, não se liga, não acende, não, está morto, aí cambia, tá? E como eu vou saber disto? Quando esta luz de color rojo se apaga. Por quê? Este produto, quando enchufado e recebendo a fonte, a energia, necessita quedar com esta luz roja acendida por todo o tempo. É sinal de que está recebendo a fonte elétrica. Se há energia, pero o produto não está aceso, aqui ao lado possui um botão para ligar e desligar, tá? Então, é importante mirar aí também. Se está ligado e não acende, aperta o botão do grifo e não se mescla, identifica que não há ozônio, aí se cambia a peça, tá? Então, é um produto muito sencillo de instalar, de utilizar, e que trae para vocês muitíssimos benefícios, tá? Muitíssimas facilidades, necessidades, como redução das bactérias, os agrotóxicos, olores, e também para manter o alimento bueno, fresco, por muito mais tempo, tá? Como comentei, não é um produto que não necessita de recarga, o consumo é menor que uma lâmpada, funcionamento a partir de 7.11 PSI, tá? E não se recomenda beber água ozonizada. Por quê? Porque este produto não purifica o água. Para isso temos nosso purificador, tá? O água que está vindo da tuberia, de la distribuição, é a água que possui. Se há cloro, chegará com cloro. Se há partículas, chegará com partículas.
Lo que el producto va a hacer es solo misturar el ozono, mezclar el ozono con esta agua. Por eso no indicamos que se consuma. Y otra porque en nuestro organismo tenemos bacterias buenas que necesitan quedar aquí, tranquilas, trabajando, ¿tá? Para nuestra salud. Si bebe muchísima agua ozonizada, que no es lo indicado, una vez o otra no hay problema, pero no es para cambiar el agua purificada por uma ozonizada. Aí tendrás algum desconforto intestinal, ¿está bien? Excelente, lo hice. Y Flávio, este es un producto, ¿me escucha? algo más? ¿Te quedó claro, señores, señoritas? Déjame ver, hay una pregunta ahí en el chat. ¿Contaron con vídeos promocionales? Ajá. Flávio já está respondiendo todos ahí. Perfecto. ¿Tú me escuchas? Bueno, ¿es Hola, esto, ¿me Flávio? escucha? Hola, No estoy escuchando. hola, ¿me escuchas? Hola, ¿me escuchas? No. Mm, hola, ahora sí. Hola, ¿me escuchas? No. ¿Será que puede hablar ahora? Ah, agora sim. É que o sonido de meu computador estava abaixo. Ah, Perdão. buenísimo, Eloise, buenísimo. Una consulta Uhum. no, una información importante es que muchas veces el cliente ya tiene su monomando instalado en la cocina y no quiere cambiar esto por por ejemplo, un monomando ozono, do colosono. Pero se está utilizando muchísimo aquí en Brasil tu colosono en el área de servicio. Entonces, para que tengas las mismas ventajas, se pone este producto en el área de servicio y se hace la limpieza de las ropas también, que las ropas quedan muy más como macías y todo más, además de lavar las mascotas y todo que tú ya has comentado. Entonces, una solución, por ejemplo, si una persona ya comenta, ah, no, pero ya tengo mi monomando de cocina instalado. La opción que se puede dar a este cliente es instalarla en el área de servicio. Esto tendría todas las ventajas posibles, ¿sí? Uhum. Así Y, es. y otra consulta que César comenta ahí es referente a las válvulas de regadera, las válvulas de ducha que comentamos en la otra capacitación, que tiene algún problema y se andan solicitando los empaques. Un punto importante es que yo ya también estaba comentando con Pepe Serrano y todo más en otros correos, es que siempre que se tenga un problema con estas válvulas de regadera, se solicite informaciones en el detalle de la parte de la instalación, cómo está. Siempre se va a solicitar las refacciones para hacer todos los reparos y todo más, pero necesitamos saber siempre lo que está pasando para de una vez por todas solucionar el problema aquí desde Docol. Porque muchas veces estamos percibiendo que la temperatura está muy alta o a veces se puede tener una presión demasiada y los testes, las pruebas aquí que hacemos en nuestros laboratorios son de acuerdo con las exigencias que tenemos aquí. Entonces, la temperatura máxima es hasta 70 grados, hasta una presión de 5 de 5 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado y todo más. Entonces, cuando tenemos una instalación ahí en México, que sabemos que es una instalación distinta de lo que tenemos aquí en Brasil, desde los motivos del agua, presión y temperatura, siempre es bueno tomar estas informaciones para que esto venga para nosotros y ahí podamos solicitar y entrar de una manera más consistente con una solicitación de mejoría de producto acá. Porque si solo vamos cambiando los repuestos como estamos haciendo hasta este momento,
la empresa, la compañía que no tiene la dimensión de cuántos problemas están ocurriendo con determinado, y esto no solo para este producto, esto es una recomendación siempre para que cualquier problema se haga el reporte a el área de asistencia técnica, aquí que es Giovanni, y él va a providenciar todo lo que, lo que es necesario para arreglar estos temas, ¿sí? Y mientras eso, estamos con el canal totalmente abierto, con el grupo de WhatsApp que tenemos nosotros y podemos ir comentando por ahí también. La idea aquí de la capacitación es traer informaciones técnicas más pertinentes para que todos sepan y tengan conocimiento al respecto de los productos y para que así tengan una venta más segura, una venta más calificada de todos los productos do COP, ¿sí? No sé, ainda todavía tenemos como 15 minutitos. ¿Quieren ver algo sobre, no sé si tienes a la mano ahí, Luis, la presentación de cocina también, un poco sobre Doc Colores? ¿Tú tienes ahí fácil? Tengo. Ujú. Eso también sería bueno porque hay un par de productos Doc Colores en Higlet y esto sería bueno para que todos sepan también cómo ofrecer y todo más. Siempre que voy allá es un tema que comentamos cómo podemos vender estos productos y todo más. Y creo que sería bueno tener este contenido ahí también. Já vou abrir aqui, Flávia, só um momento. Ok. Tá, Doc Colores. Doc Colores, sim. Uhum. Es Bueno, el último señores, producto. Ya. entonces sobre la línea Doc Colores tenemos ahí un monomando que é um sucesso de venda de Docol. É um produto que necessita, o único cuidado que é importante ter é sobre a parte, a altura do produto, porque esse produto pode ser o monomando ou o grifo, água fria, possui uma altura de mais de meio metro. Então, às vezes, a pessoa instala esse produto abaixo de um armário e pode ter um problema aí na utilização da peça. É um monomando, um produto hecho em latão. Aqui posee a alteração do jogo de água, que já foi cambiado para uma versão mais sencilla do color do metal, do produto, do cromado. E a parte do silicone, que pode ser em estes colores: amarillo, temos em naranja, azul, verde, gris, blanco e também os colores mais utilizados, que é rojo e negro, permite a substituição quando necessário. Por exemplo, eu tenho um color negro e me gostaria de cambiar para um color blanco. É possível só cambiando esta parte acá, que é a parte de arriba. E uma informação bastante importante que nos diferencia de muitas competências é que esta peça que usamos acá não é goma, é silicona. Então, a silicona que usamos em nosso produto possui uma tecnologia conhecida como Smart Art, que é uma tecnologia que permite uma fácil limpeza só com sabão e água. É um produto que não vai se romper, não vai perder o color, não vai manchar, tá? Não vai se dañar por la utilização. Tá? É um produto de altíssima qualidade, de fácil limpeza e possui a mesma garantia que os demais produtos de alcohol. Então, uma vez instalado, uma vez utilizado, é um produto de fácil limpeza que
garantizamos que no va a dañar la parte de silicone, sea el color que tengas ahí. ¿Por qué? Porque, novamente, no trabajamos con goma, y sí silicona de altísima calidad. Y una característica interesante de esta manguera es que internamente hay posee ¿cómo se dice? Un revestimiento de acero, ¿verdad? Es un tubo Sí, de acero flexible que está por dentro de la manguera de silicona. Entonces, si por ejemplo se rompe con un cuchillo ahí, esto no va ¿cómo se dice? Vazar. ¿Está mutado? hã? ¿Cómo se dice vazar? No se va, Gotear. no se va a gotear porque tiene esta tubería flexible y de acero internamente, ¿sí? Entonces, este es Sí, es más. de acero inoxidable 304, que es acero de mayor calidad que hay, con de verdad, es como si fuese una silicona también interna, con revestimiento en acero inoxidable, que soporta altísimas temperaturas y presión. Y Mm. después colocamos esta silicona que posee una espesura bastante larga, que va a servir solo como un diferencial de color, no es para paso de agua, tanto que la pieza no se aquece, no se queda caliente, porque el agua Ujú. no tiene contacto con él. Y es un producto como los demás productos gourmet de Ducol, posee el pico giratorio 360 grados, tiene también las dos opciones de chorro, es monomando, sí, y hay también, si necesario, las opciones de grifo solamente para agua fría, hay también la versión mezclador bimando de pared o de mesa, entonces es un producto muy versátil. Aquí en Brasil es uno de los productos de cocina gourmet que más vendemos en el segmento home center, ¿sí? Entonces tiene como comentó Elo, es un suceso de ventas acá en Brasil. Y también podemos facilitar el material de comunicación que tenemos ahí. César me ha comentado sobre el producto Ozono, pero también podemos facilitar este video do CallDoc también, ¿sí? Entonces, creo que fue una capacitación más larga que tuvimos ayer, pero logramos ver toda la parte de la válvula de descarga, la parte de algunos productos de cocina. Entonces, fue una capacitación más completa y, claro, podemos en un próximo momento combinar, arreglar una otra junta para poder platicar un poco más sobre otros productos que ustedes tengan necesidad también. ¿Cierto, Eloise? Perfecto, me quedo a disposición de ustedes. Gracias a todos. Y si es necesario, solo agendar algo más. Señores, Como la otra capacitación, yo voy a sí, compartir el video, ya está, yo estoy terminando la grabación y ya le voy a compartir la liga para ustedes también. Gracias. 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 Gracias a Muchas todos por su gracias. tiempo, sí, muchas gracias. A ustedes. Chao, chao. Chao, gracias.